Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Tentaram expulsar uma mulher negra de um evento VIP. Eles não sabiam com quem estavam lidando. No suntuoso Hotel Waldorf Astoria, no coração de Manhattan, lustres de cristal lançavam luz dourada sobre o mármore cintilante e os tapetes bordados com padrões antigos. A atmosfera exalava riqueza, privilégio e pretensão. Foi lá, nessa bolha suspensa acima da realidade, que aconteceu a tão aguardada noite exclusiva de Elysian Couture, uma casa de luxo com reputação mundial. Uma orquestra de cordas tocava uma versão moderna de Vivaldi em um canto do salão principal, enquanto garçons de luvas brancas circulavam discretamente com bandejas de champanhe vintage e pequenos canapés folheados a ouro. A nata da indústria da moda nova-iorquina se reunia, estilistas excêntricos, modelos irreais, influenciadores milionários, magnatas dos negócios e algumas celebridades selecionadas, todos vestidos com a arrogância silenciosa que só os códigos do luxo podem impor. Entre os convidados, uma mulher logo atraiu todos os olhares. Não por causa de suas roupas extravagantes ou joias ostentosas, não. Ela era um tipo diferente de presença. Uma elegância silenciosa, raro e magnético, que se destacava nesse universo de exagero controlado. O nome dela era Jasmine Carter. Aos 35 anos, Jasmine já era uma figura influente no mundo da tecnologia, mas operava à margem do ruído da mídia. Fundadora da Tecnologias da Verdade A, startup especializada em soluções de realidade aumentada para os setores de luxo e arte, havia forjado discretamente conexões entre os mundos da tecnologia, finanças e design. Casas como a Elysian Couture estavam começando a usar suas inovações para criar experiências imersivas revolucionárias. Mas a Jasmine, embora essencial para essa revolução silenciosa, manteve-se deliberadamente fora dos holofotes. Naquela noite, ela usava um vestido preto Carolina Herrera, simples, fluido e discretamente sofisticado, contrastando com a extravagância ao redor. Um colar de pérolas finas acentuava sua postura graciosa, e uma maquiagem delicada realçava suas feições suaves, mas determinadas. Não era sua aparência que incomodava alguns, era sua confiança natural, sua presença e essa calma absoluta em um mundo que corre atrás de validação. Ela foi convidada pessoalmente pelo CEO da Elysian Couture, Ricardo Harrington, um empresário estiloso na casa dos 50 anos, conhecido por sua mente aberta e seu desejo de modernizar o setor. Ele viu em Jasmine não apenas uma potencial parceria estratégica, mas também uma visionária capaz de redefinir a experiência de luxo na era digital. Mas assim que Jasmine atravessou as grandes portas de vidro do salão de baile, uma tensão monótona se instalou. Olhos virados. Sobrancelhas erguidas. Alguns rostos congelados em sorrisos sociais soltam sussurros venenosos. Entre eles estava Gregório Thompson, um investidor influente no setor, cuja fortuna vinha de várias marcas de roupas antigas, pouco inclinado à diversidade ou inovação. Gregory usava um smoking sob medida, seu cabelo branco penteado para trás, e seus olhos frios revelavam uma desconfiança mal disfarçada. Ele se aproximou da recepcionista com um olhar duro e um tom quase teatral. Quem é essa mulher? Ela não faz parte do círculo habitual. A recepcionista, jovem, profissional, mas visivelmente tensa, consultou rapidamente a lista de convidados. Sua voz mal tremia. É Jasmine Carter. Convidada pelo próprio Sr. Harrington. Gregory franziu os lábios em aborrecimento. Sem dizer mais nada, ele caminhou direto em direção a Ricardo Harrington, que conversava com um pequeno grupo de investidores suíços. Ele interrompeu a conversa sem constrangimento. Richard, não entendo. Quem aprovou esse convite? Essa mulher. Ela não faz parte do nosso universo. Ela não é o tipo de pessoa adequada para esse tipo de evento. As palavras foram cuidadosamente escolhidas, mas o desprezo racial brilhava por trás de cada sílaba. Os rostos ao redor dele congelaram. Alguns se viraram covardemente, outros, como Richard, mantiveram seu olhar firme. Richard respondeu, com voz calma, mas firme. Gregory, a Jasmine é uma parceira estratégica. Foi graças à empresa dela que conseguimos criar as instalações imersivas desta noite. Sem ela, nem haveria evento. Ela investiu na nossa marca muito mais do que muitas pessoas aqui. Aconselho você a demonstrar um pouco mais de respeito por ela.
Mas Gregório, sentindo que sua posição de poder estava sendo desafiada, insistiu com mais veemência. Sua voz, a princípio gélida e contida, aos poucos assumiu um tom mais firme e audível. Ele não se escondia mais atrás de uma elegância fingida. Ele deixou escapar o que muitos naquela sala não ousavam dizer em voz alta. Ela tem que ir, Richard. Esse tipo de pessoa não é a imagem que queremos projetar para nossa marca. Ela não tem nada que estar aqui. Ele não disse as palavras exatamente. Não precisava pronunciá-las. Seu olhar, seu tom e os sorrisos discretos de seus aliados diziam tudo. Num canto da sala, Ava Reynolds, uma estilista negra respeitada, mas muitas vezes esquecida apesar do seu talento, presenciou a cena, transtornada. Foi ela quem caminhou discretamente em direção a Jasmine, ocupada conversando com o artista francês perto do teto de vidro. Ela colocou a mão gentilmente em seu braço e sussurrou em voz baixa. Jasmine, tem alguma coisa acontecendo. Gregory Thompson quer que você seja expulsa. Ele diz que você não se encaixa na imagem de festa. Um breve silêncio se instalou entre elas. Jasmine piscou lentamente. Sentiu o calor familiar da humilhação crescente, do tipo que muitas mulheres negras reconhecem instantaneamente, que ataque disfarçado, essa rejeição educada, mas feroz. Mas ela não vacilou. Respirou fundo, reunindo-se dentro de si todos os anos de trabalho, lutas, dignidade, paciência. Então, ela caminhou calmamente até o centro da sala, para onde os olhares já se voltavam, atraídos pela tensão, pelas explosões de vozes reprimidas, pelo murmúrio abafado da controvérsia. As conversas cessaram. Até a orquestra parou de tocar. De pé sob a luz quente de um lustre de cristal da Boêmia, Jasmine levantou a mão gentilmente. Perdoe-me. Acho que seria útil se eu dissesse algumas palavras. O silêncio caiu instantaneamente. Até Gregório, surpreso com sua desenvoltura, congelou. A voz de Jasmine era calma, controlada, sem raiva ou ódio, mas firme, controlada, poderosa. Entendo que pode haver algumas surpresas em me ver aqui. Também entendo que alguns de vocês têm expectativas específicas sobre o tipo de pessoas que devem comparecer a esse tipo de evento. Ela fez uma pausa, observando a multidão. Alguns a olhavam com evidente constrangimento. Outros, genuinamente curiosos. E outros ainda, como Gregory, com um desprezo mal contido. Então deixe-me esclarecer uma coisa, para que todos entendam. Ela endireitou os ombros levemente, seus olhos brilhando sob as luzes. Sou Jasmine Carter, fundadora e CEO da Tecnologias da Verdade, uma empresa que criei sozinho, sem herança, sem atalhos. Uma empresa que hoje atende casas de alta costura, galerias de arte e instituições em mais de 12 países. Um murmúrio percorreu a sala. Algumas cabeças se viraram, surpresas. Olhares cúmplices foram trocados. Minha empresa investiu mais de 5 milhões de dólares neste projeto com a Elysian Culture. Sem este financiamento, sem a nossa tecnologia, sem as nossas equipas, não teria havido exibições imersivas esta noite, nem experiência aumentada, nem lançamento. Na verdade, não teria havido nenhuma festa. O efeito foi imediato. Os rostos mudaram. Até os mais arrogantes sentiram o suor frio subir-lhes ao pescoço. Não estou aqui como um simples convidado. Estou aqui como parceiro, como investidor e como visionário. Então, se alguém pensa que eu não pertenço a este lugar, sugiro que faça esta pergunta não a mim, mas àqueles que financiam e tornam tudo possível. Ela fez uma pausa final. Sua voz ainda era suave, mas essa doçura carregava a força de uma onda contida. Porque no fundo, a verdadeira exclusividade não vem da localização, nem de nomes em uma lista, nem da cor da pele. Ela vem valor que cada um traz. E hoje à noite, eu vim com valor. Naquele preciso momento, enquanto a atmosfera ainda pairava sobre a última frase de Jasmine, Ricardo Harrington ele abriu caminho pela multidão e se aproximou dela. Seu terno perfeitamente ajustado não escondia a emoção em seus olhos. Parou ao lado dela, colocou uma mão calorosa e confiante em seu ombro, e então, virando-se para encarar a multidão, falou com calma e autoridade. Jasmine não é apenas uma parceira estratégica. Ela é uma amiga, uma visionária, uma construtora de pontes entre arte, tecnologia e humanidade. Seu olhar percorreu a sala com atenção,
parando brevemente Gregório Thompson, que naquele momento parecia menor, mais frágil, quase invisível sob o peso do olhar dos outros. E acho que está na hora de algumas pessoas aqui entenderem uma coisa fundamental: o verdadeiro poder nunca teve, e nunca deveria ter, nada a ver com a cor da pele. O verdadeiro poder reside no talento, na coragem e na determinação. E se você não consegue reconhecer isso, então você não pertence a este lugar. Um murmúrio de aprovação surgiu, seguido por uma rodada de aplausos. Não sou tímido. Sou franco. Respeitoso. Gregório, sufocado pela pressão pública, olhou para baixo, suas bochechas coraram. Ele, que minutos antes dominara a cena com sua arrogância, agora se via sozinho em sua vergonha. Vários de seus chamados aliados já haviam se distanciado dele, com cuidado para não serem associados à sua queda. A música recomeçou, suavemente a princípio, depois com mais segurança, como se acompanhasse esta mudança de tom no ar. A noite tinha acabado de virar. Mais do que um lançamento de coleção, tinha se tornado um momento de verdade. A partir daí, tudo mudou para Jasmine. Os convidados mais influentes a procuravam, não por oportunismo, mas por sincera admiração. Designers, jornalistas, jovens empreendedores a cercavam para fazer perguntas, ouvir sua história, beber suas palavras como se estivesse ouvindo uma lenda viva em formação. Ela não se impôs. Ela existiu completo e completo. E isso já era o suficiente. Algumas semanas depois, um longo artigo chegou à primeira página do New York Times. A noite em que o silêncio mudou de lado, assinado por Ângela Rivera, jornalista conhecida por suas investigações sobre diversidade nos círculos de poder. O artigo, bem escrito, relatou os eventos daquela noite no Waldorf Astoria com precisão cirúrgica. Não foi apenas um confronto. Foi uma revelação. Em uma sala repleta de privilégios herdados, uma mulher negra calma e determinada destruiu as estruturas invisíveis da exclusão social. O texto viralizou nas redes sociais. Mulheres jovens, minorias, startupers, criadoras invisíveis, viu isso como uma fonte de inspiração. Jasmine Carter se tornou o símbolo discreto de uma nova geração de líderes que não pediram mais permissão, mas redefiniram as regras. Gregory Thompson, por sua vez, vive vários contratos lhe escapam nos meses seguintes. Algumas marcas de luxo, preocupadas em não se associarem a figuras controversas, cortaram laços discretamente. Sua reputação, construída com base na exclusão e na arrogância, estava desmoronando. Mas Jasmine não perdeu tempo em saborear a vingança. Ela olhou mais longe. Mais alto. 2 meses depois da noite, ela lançou uma nova plataforma colaborativa de realidade aumentada dedicada à educação, destinado a jovens de bairros marginalizados. Seu objetivo, para dar as chaves tecnológicas do futuro àqueles que muitas vezes ainda são privados delas. Em uma palestra no TED que se tornou viral, ela concluiu seu discurso com estas palavras. Certa vez, me pediram para sair de uma sala da qual eu era uma das fundadoras. Optei por não sair. Não por ego, mas porque eu sabia que, para meninas jovens como eu tinha que ficar. Eu tinha que ser vista. O poder não está em ser convidada. Está em mudar as paredes da sala. O verdadeiro poder, Jasmine o encarnou sem anunciá-lo. Ela não buscava brilhar para apagar os outros, mas iluminar o caminho. Um caminho onde a dignidade, competência e resiliência são toleradas exceções, mas fundações reivindicadas. E para aqueles que, como Gregory, acreditavam que seu mundo permaneceria para sempre congelado no isolamento, compreenderam tarde demais que o futuro não espera por ninguém, especialmente aqueles que recusar-se a evoluir.